Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje no bloco Aços e Estrelas, meu entrevistado é o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Ele vai falar sobre a Lei Recicla Santos e também sobre o Dia do Síndico, que é o dia 30 de novembro. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada é do signo de Virgem, tem a Lua em Virgem e o ascendente em Gêmeos. Ou seja, ele é regido por Mercúrio. Ele tem uma comunicação muito fluente e tem um conhecimento como ninguém. O nome dele é Rubens José Moscatelli. Ele é advogado e presidente do SICOM. Muito obrigado, Rubens, para mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Jorge. Te agradeço muito. Rubens, eu gostaria que você falasse sobre a Lei Recicla Santos, que entrou em vigor agora em julho de 2017. Olha, Jorge, aqui em Santos nós já tínhamos uma tradição, desde a década de 80, aproximadamente 25, quase 30 anos, de fazer a coleta seletiva do lixo. Sim. Então, vários bairros aqui da cidade sabem até a data, o horário e o local normalmente para fazer essa coleta. Geralmente era uma vez por semana. Uma vez por semana. Né? E também a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, também já há algum tempo, tem aquele outro serviço que é o catatreco, onde você destina coisas que não vão necessariamente para reciclagem. Conheço todos eles, porque eu já utilizei de todos. Então, nossa cidade ela sempre foi vamos dizer assim, um exemplo para as demais cidades, não só do estado, até mesmo do Brasil. Pioneira também, não? Pioneira, também? Uma das primeiras a fazer esse tipo de serviço. Na lei Recicla Mais Santos, o que aconteceu? A Prefeitura descobriu que, apesar dessa tradição nossa de fazer coleta seletiva, todo mundo saber os horários, os dias, os locais onde isso acontecia, a produção efetiva lá na usina de separação que é feita, a separação do lixo reciclável, melhor dizendo, resíduo reciclável, estava tendo um índice de apenas 4% de aproveitamento. Quer dizer, grande parte, 96%, né, fazendo uma conta reversa, estava não sendo aproveitado e indo diretamente para o aterro sanitário. E nosso aterro sanitário já está em quase final de uso, né? Está quase tendo a capacidade total sendo usada e a gente vai ter que achar uma solução para essa finalidade. Então a Prefeitura, com base nesses estudos do resíduo, do próprio reaproveitamento, fez uma legislação onde separou agora o resíduo úmido do resíduo seco. As definições são essas, né? Então, o resíduo úmido, normalmente é o lixo orgânico, o lixo do banheiro e aqueles que são inservíveis para reutilização. E vão ser separados para coleta doméstica, comum, aquela que passa todos os dias na cidade. Já o lixo reaproveitável, você vai ter uma separação, você não precisa mais, e eu falo sempre isso para os condomínios que reclamam, poxa, mas eu vou ter que encontrar um local para colocar aqueles vários recipientes, não, aqui é vidro, ali é metal, aqui é plástico, papel. Não necessariamente. Pela norma da Prefeitura, tudo que é reaproveitável ou reciclável, você pode juntar para que depois vá separar. Eles depois lá que separam? Exatamente, tá. Porque tem dentro dessa usina de separação uma cooperativa que trabalha fazendo esse tipo de serviço. Tá, porque tinha umas latas dentro do prédio dos condomínios separados, né? Do que era plástico, do que era papel, do que era vidro, né? Mas você sabe, eu não sei se você já observou a coleta do reciclável, né? Você fazia toda essa separação, e eu sempre observei isso. Chegava lá e eles misturavam. Eu vi muitos condôminos sendo desincentivados por conta de ver esse tipo de conduta. Eu falava, para que eu vou fazer na minha casa se a própria prefeitura junta tudo? Porque não tinha a explicação do processo. Você pode juntar o reciclável, o vidro, o papel, o metal e o plástico numa só estrutura, até para gerar menos espaço de coleta, mas o que tem que acontecer é o seguinte, tem que estar aproveitável, tem que estar limpo, não pode estar misturado, não pode ter resto de alimentos, senão não aproveita. Por mais boa intenção que você tenha, não é aproveitável. Entendi. Por isso que tem a usina de separação lá onde tem vamos dizer assim, a coleta final, a transposição final do resíduo. Agora, você percebeu, se já se adaptaram com tudo isso? Olha, a grande parte dos prédios, eu tenho essa percepção não só no prédio onde eu sou síndico e onde eu moro,
Além de você ser presidente do SICOM, e advogado, também, advogado também, professor ainda é síndico de prédio também. Sim, mas é que a gente tem que passar as experiências da gente também. Tá certo. Né? Não pode só ensinar se não passa pelo processo. É né? aquela coisa de se você ficar só na teoria, você consegue resolver muitas coisas, mas a prática te ensina também a ser mais maleável, aquelas problemáticas que aparecem, né? Mas eu estava te falando, né? Eu vi que a própria prefeitura, os dados dela melhoraram muito em relação à coleta, os condomínios principalmente estão aderindo a ela e na visualização mesmo no meu condomínio, lá onde eu resido principalmente, eu vi que as pessoas, pelo menos 99% aderiram a essa separação. Então, a minha funcionária do condomínio tem menos trabalho, porque daí você já vai direcionando, já sabe que dia que vai passar a coleta e tudo mais, né? Uma coisa que é importante também a gente falar, Jorge, é assim, e os condomínios têm que tomar muito cuidado. Existe nessa lei municipal a possibilidade de você fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tanto reciclável como o resíduo urbano, doméstico comum. Na prática, o que é? Isso aí não é aplicável aos condomínios, eles não estão obrigados a fazer isso. Porque aí você teria que contratar uma cooperativa, previamente cadastrada à prefeitura, que faria o quê? A destinação final desse resíduo que você tem. Ela mesma coleta e faz o encaminhamento, só que ela cobra, porque a cooperativa vive disso, e o prédio não é obrigado porque ele não tem finalidade, normalmente não tem finalidade comercial e nem é o grande produtor, que tem esse outro critério que é importante. Quem produz 200 litros ou 200 quilos de resíduo por dia é considerado como grande produtor e aí é obrigado a fazer o plano de gerenciamento de resíduos, coisa que a lei municipal que trata. Então os condomínios em geral não têm essa produção e não estão obrigados por não terem a função comercial ou empresarial. Eles são finalidade residencial. Entendi. Doutor Rubens, a coleta seletiva, ela é semanal nos bairros, não é isso? Exato. E me fala uma coisa, como que o síndico deve fazer essa orientação para os condôminos? Olha, o principal, até com base nessa nova normatização, é essa separação, lixo seco e lixo úmido. O lixo seco, que são os 4 elementos aí, metal, papel, vidro e plástico. Devidamente limpos, não pode ser com gordura ou com resto de alimentos ou qualquer coisa que atrapalhe a qualidade, senão ele não é reciclável. Pode colocar num só recipiente e no dia cada semana tem a coleta em um bairro, né? Às vezes até no mesmo, mais de um bairro, mas sempre está lá no Diário Oficial, por exemplo, tem toda a tabela dos dias e dos horários. E aí você faz essa destinação. Não se deve colocar muito antes, né? Tem que colocar no momento preciso, por quê? Porque a gente sabe que assim como a própria prefeitura tem essa obrigação de fazer a coleta, o morador de rua, ele acaba sabendo também, ele sabe qual é o dia e o horário que passa. Nada contra o morador de rua, mas é que ele acaba fazendo aquela espalhafação toda lá no meio da rua e aquilo pode gerar algum tipo de multa ao condomínio. Então tem que ser preciso. Olha, vai passar às 15 horas no meu bairro, 10 minutos antes colocar... Em que caso existe a multa? Então, se você deixar misturado, se você colocar o reciclável junto com o lixo doméstico... O prédio recebe multa por causa disso? O prédio pode receber multa. Sério isso? E aí por isso vale tanto para o condômino que não faz a separação e mistura o reciclável com aquilo que não é reciclável, como numa situação hipotética como essa, de um morador de rua, ou alguém que na rua possa fazer essa separação, também pode acontecer, porque pode colocar antes do horário, muito antes. Entendi, mas no caso os funcionários do edifício, eles que teriam que separar para poder enviar para a prefeitura? Não necessariamente. Se está sujo, se está limpo? Não necessariamente, por isso que o condomínio é importantíssimo, ele já tem que destinar o local onde o condomínio vai destinar para armazenar e o funcionário do condomínio simplesmente vai tirar dali e levar no local adequado, que é na via pública, né? Mas então não tem necessidade de contratar uma cooperativa? Não é obrigatório, porque o plano de gerenciamento ele só é obrigatório para aqueles grandes produtores de resíduos. Tá certo. Vamos chamar o segundo bloco, quero saber sobre o dia do síndico, dia 30 de novembro. Voltamos já.
seu condomínio tem vaga suficiente para todos os apartamentos colocarem seus veículos dentro do condomínio? É abrigativo? Veja, essa época do ano, temporada, é onde tem mais fluxo de pessoas dentro dos condomínios na nossa região. Então o importante é saber o que a lei determina. O artigo 1331 do Código Civil estabelece como critério de significação entre as pessoas, ou seja, a prioridade é para aquele que é morador fixo naquela edificação. Então, se o seu condomínio, por exemplo, tem 30 unidades e só tem 20 vagas, a prioridade é para aqueles que residem ao condomínio, inclusive os locatários, ou seja, os inquilinos. Preste atenção nessa regra e qualquer dúvida nos procure no sicom@sicom.org.br. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Estamos em dias de tensão entre Marte e Urano, 180 graus, um para o outro. Isso daí indica precipitação, períodos em que a pressa, a impulsividade podem trazer problemas. Melhor ter calma. Pense o seguinte, não é necessário ser rápido, ter pressa a período integral. Não é toda hora que a gente está assim. Evite estresse, ansiedade, porque a tendência é uma propensão a acidentes, porque justamente por causa da velocidade e da pressa em chegar ou atingir determinadas coisas. Já por outro lado, temos um auxílio. Mercúrio, em conjunção com Saturno, faz boa relação com Urano. Isso ajuda a pensar melhor, avaliar as coisas com critério, observar e, inclusive, é uma época melhor para pensar e refletir do que falar. Favorece estudos relacionados à parte técnica e científica. É bom aproveitar para colocar muitas ideias em ordem. Até a próxima semana! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 26 de novembro, Fisiognomonia, leitura facial, com Leandro Heck. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Dr. Rubens José Moscatelli. Nós estamos falando agora sobre Dia do Síndico, dia 30 de novembro. Aí eu te pergunto, o síndico profissional, ele veio realmente para ficar? Porque eu te entrevisto já faz um tempo e nós falamos desde que vocês começaram no SICOM, o curso do síndico profissional, o primeiro módulo que vocês estavam divulgando, né? Hoje tem até 2 módulos, né? Sim, nosso curso ele procura justamente trazer a pessoa que vai procurar desempenhar essa função de síndico, ainda é função, com um pouco mais de conhecimento básico, né? Desde a parte jurídica, a parte de conhecimento estrutural do condomínio,
seja no aspecto financeiro, econômico, até mesmo na gestão de pessoas. Veja, realmente é uma tendência, Jorge, porque... Ele veio para ficar mesmo, né? Não tem jeito. Inclusive tem um projeto de lei no Senado já há algum tempo. Eu já tive a oportunidade de analisar. O grande defeito desse projeto de lei, que está em tramitação, mas a gente sabe como é que é o Congresso, né? Hoje em dia, cada dia é um incêndio diferente, né? Mas o grande defeito que eu vejo no projeto é declarar o síndico ou colocá-lo como sendo funcionário do condomínio. Veja, nós passamos recentemente aí pela questão da legislação trabalhista, fazendo umas reformas, né? Teve a parte da terceirização. Síndico não pode ser encarado como um funcionário do condomínio. Primeiro, pela questão até gerencial. A gente sabe questão trabalhista também, não? Então, quando você tem um condomínio onde o síndico é o responsável, o representante legal, ele é que vai ter que coordenar todas as questões inerentes à gestão, você teria que ter, já que vamos imaginar que seja um funcionário, mas você teria que ter uma diretoria à altura ou com outros objetivos para que esse síndico pudesse desempenhar as tarefas dele. Tá. E aí vamos pensar o seguinte, quais são os critérios para ser conselheiro de um condomínio, que é outro cargo que existe, né? O conselheiro está lá para fiscalizar as atitudes, as contas, a gestão do síndico. Mas eu não tenho obrigação, pela lei, desse fiscal, ter conhecimento de economia, contabilidade, direito, administração. É um morador, normalmente um proprietário. Geralmente é. Porque ele tem interesse, em princípio, na conservação e manutenção daquele patrimônio dele. Só que o interesse apenas não resolve. Eu posso ser incompetente, e quando eu falo de incompetente, é de não ter capacidade de analisar, por exemplo, a questão financeira. Sim. E como é que eu vou ser fiscal? Eu vou fiscalizar quem? O meu funcionário, pretensamente, que seria o síndico, dentro desse projeto? Então a coisa não está bem alinhada, acho que merece uma maior discussão e por isso que a gente se preocupa desde sempre, porque o Código Civil ele abriu amplo campo para quem possa ser síndico. Ele não exige que você seja morador do condomínio, proprietário do condomínio, só exige que você seja escolhido numa assembleia. Mas tem aquela ideia, né? Você não morando dentro do condomínio, que respeito você pode angariar frente aos condôminos? Então, por isso que quando você elege uma pessoa de fora do condomínio, ou que não seja moradora, você tem que passar pelo processo justamente da Assembleia para, o Jorge vai ser o síndico do nosso condomínio. Não quero. Não, mas só uma questão hipotética, né? Mas você se candidata, você não é morador lá. Entendi. E vai ser síndico profissional. Quando a gente fala de síndico profissional, para diferenciar do não profissional, é o remunerado, atualmente, porque não tem profissão. Tá? Ele recebe uma quantia por mês. Ou, se for morador proprietário, ele recebe um abatimento no condomínio, ele pode receber abatimento e remuneração. Não tem proibição, em princípio, na lei. O que a gente tem que ver é a convenção. A convenção permite que eu remunere? Ou a função de síndico é gratuita? Porque tem muita gente metendo o pé pelas mãos, porque não lê a convenção. Entendi. E aí acaba acontecendo o quê? Tem sempre a oposição dentro mesmo até do condomínio, porque existe eleição. Eu gosto desse, não gosto daquele, vou com a cara daquela. Na sua visão, doutor Rubens, você acredita que o síndico poderá ser uma profissão? Olha, ele tem tudo para ser uma profissão, ou até para que você seja síndico e você tenha mais clareza e mais tranquilidade à frente do condomínio, se criarem alguns critérios para a escolha do síndico. Por exemplo, ter curso superior, ter uma formação mínima. Algumas exigências, né? Algumas exigências, porque veja, eu já vi síndicos, o pessoal escolhe lá, não, vamos lá, aquele senhorzinho, às vezes o CPF está cancelado, não fez mais imposto de renda, às vezes ele está com protesto, ninguém sabe, que a pessoa não vai expor isso
Até porque não né? pode, né? Nem pode. Nem pode, Mas e assim, e esse síndico hoje, ele responde, né, criminalmente. Sim, mas... Né, com seus bens e tudo, né? E o CPF do síndico fica vinculado ao CNPJ do condomínio. Nossa, isso é sério. Então acontece o quê? Se esse CPF tiver alguma restrição, e hoje em dia tudo é feito de maneira... O controle é feito pelas redes da internet, Sim. certificação digital, a própria Aí o que movimentação acontece? bancária. Se o CPF dele tiver Não vai. um problema, o CNPJ dá problema do edifício. Veja, vamos imaginar que aquele síndico foi escolhido e o CPF está bloqueado por algum motivo. Não fez declaração ou está com alguma situação ruim, protesto ou coisa parecida. Ele vai ter que fazer a renovação do que a gente chama de certificação digital, que é nada mais, nada menos do que um raio-x do CNPJ. Então, todas as contribuições sociais, toda a parte bancária, tudo que aquele CNPJ, que é do condomínio, faz, vai estar vinculado a esse novo CPF. Se esse CPF tiver qualquer problema, não há a autorização e o condomínio fica sem ter movimentação. Entendi. Ou seja, vai ter que voltar a fazer uma nova assembleia, tirar aquele... Síndico para poder entrar outro. E como seria contratar um síndico profissional? De repente eu estou insatisfeito, quero que alguém mais profissional dê um jeito no meu condomínio, vou contratar um síndico profissional. Eu ligo para o SICOM? Não, tem alguns passos que tem que, independentemente disso, nós não temos um banco de dados lá no SICOM com recomendações. Olha, tem essa lista aqui, ainda não criamos isso, talvez uma coisa que nós vamos fazer mais na frente. Mas temos lá os que fazem o nosso curso, né? As pessoas que fazem, enfim, tem certificado. Mas o que a pessoa tem que ver primeiro, e eu sempre falo isso para quem é interessado em ser síndico profissional, o condomínio X está interessado em contratar. Eu fiquei sabendo por uma informação qualquer que eu recebi. Primeiro, conhecer a convenção do prédio, saber se pode ou não remunerar. Tá. Porque senão, já é um impedimento. E também, se você conhecer a convenção, você já se mostra mais capaz perante os outros, né? Você vai lá, olha, eu sei que a convenção no artigo tal, às vezes nem o morador sabe, né? Mas você sabe, você é o síndico profissional, você tem que mostrar o conhecimento. Verdade. Né? E mostrar o interesse. E também uma outra coisa que tem que ser apresentado perante os demais condôminos é um plano de trabalho. Qual é a pretensão? Eu quero escolher um síndico profissional porque eu estou tendo gastos e não, que não são adequados à minha realidade. Então, estou gastando demais com, por exemplo, embelezamento quando eu preciso mexer na parte da estrutura. Entendi. Então, a qualidade do gasto do condomínio ela tem que ser conhecida pelo síndico e tem que fazer, inclusive, um diagnóstico. Peraí, esse prédio aqui tem tantas unidades, tem 70% de moradores e está com um custo de água, por exemplo, muito acima do que é a média. E já tem que fazer um diagnóstico, saber se é o problema das unidades, se é um problema da área comum. Doutor Rubens, tanto um síndico profissional pode ser chamado para um condomínio, como também, por exemplo, para algum comércio, para uma estrutura de um prédio, para um shopping, pode ser também? Sim, é que normalmente o shopping eles têm uma outra maneira de gestão. De administrar, Eles têm um administrador que seria um síndico, né? Porque ele também é um síndico, né? Ele toma as decisões, ele tem que ouvir, lógico, os interessados, né? Os gestores que seriam os interessados no empreendimento. Mas no condomínio não deixa de ser isso também, porque cada condomínio tem um interesse. Eu não quero que o meu imóvel valorize, então eu tenho que proporcionar isso. Qual é a mensagem que você dá para o dia 30 de novembro, considerado o dia do síndico? Olha, eu tenho que parabenizar todos aqueles que são síndicos pelo empenho que eles têm, pela grande quantidade de responsabilidades e principalmente pela falta de reconhecimento. Nós síndicos acabamos fazendo aquilo que as outras pessoas não querem colocar a mão e o reconhecimento é mínimo. É tipo assim, olha, não fez mais do que a sua obrigação. Verdade. É importante sim que a gente faça a nossa obrigação, mas é importante às vezes receber o apoio e o carinho dos outros, né? E a colaboração. Bom, eu quero te agradecer a presença aqui e até te parabenizar também, porque você também é síndico. Muito obrigado. É verdade. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Viu? E uma ótima semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.